ele via um demônio, e todos os gestos que esse demônio fazia, o líder do louvor fazia o mesmo gesto que aquela pessoa fazia. Então, o líder do louvor fazia o mesmo gesto que o demônio fazia. Era como se fosse um fantoche na mão do demônio. E a gente teve muitos exemplos aí. A Dani já me contou algumas histórias também, eu já contei algumas histórias, mas nós temos a atenção de como eles trabalham. E nós falamos muito realmente de guerra espiritual, mas nós não temos noção de como é essa guerra. É muito fácil a gente falar, Senhor, não, eis-me aqui, Pai, eu vou levar a sua palavra a toda criatura, eu vou sair daqui e vou levar a tua palavra. Só que nós não queremos pagar o preço, que é o que a gente estava falando hoje, que é o que eu ouvi ontem. E engraçado que ontem eu ia deixar a Débora e ia voltar para casa, porque era um evento de louvor, não tinha por que eu estar lá, né? E aí no meio do caminho a Débora falou para mim assim, não, você não vai ficar no culto? Eu falei, não, amor, eu vou para casa, depois eu venho e te pego. Ah não, mas aí você vai, depois volta, fica, né? Vai ser só um culto. Ela falou, vai ser um culto, não vai ser uma reunião. E aí eu fiquei. E eu não falei pra ninguém, mas aquele culto falou muito comigo. Desde o momento que aquelas meninas estavam dançando ali, eu já estava sentindo a presença do Espírito Santo ali. Eu não conseguia me aguentar, eu estava aqui no chão, eu falei, não vou chorar aqui na frente de todo mundo. Só eu doido aqui chorando, né? Você chorou, né, velho? Eu tentei me segurar ali no outro canto, olhava para a rua assim, que eu estava lá da janela, para ver se passava, olhava de novo, mas tocou muito, porque realmente o trabalho da liderança, o trabalho do pastor e da pastora, eu sempre falo isso, eu não sei mensurar o que um pastor e uma pastora sofrem, porque eles são responsáveis por cada um de nós aqui dentro. Eles são responsáveis pela vida de cada um de nós. Cada um que está aqui hoje, cada um que já esteve aqui. É tanto que a própria pastora fala que ela ora por todos os que já vieram e saíram da igreja, já não estão há muito tempo. Eu acho que ela deve passar umas 3, 4 horas orando por todas essas pessoas, né? Porque muita gente, né? Ela fala que ela tem um caderninho lá que ela vai anotando as coisas. É muita coisa, é um peso muito grande um pastor e uma pastora. E tudo começa com eles aqui dentro. E o trabalho do líder também é muito, muito pesado. E ontem eu estava de um jeito que, assim, muito abatido por algumas coisas que aconteceram. E aí depois, na hora que eu estava indo embora, aí a Dani acabou já de destruir meu coração ali, né? Deus fez ela fez comigo ali na hora. Né? Foi uma coisa que Deus entregou para ela. Ela falou assim, eu senti de entregar para você também isso daí. E era realmente o que eu precisava naquele momento de ouvir. Apesar da palavra, ela tinha falado tudo comigo já ali naquele momento, né? E aí eu vim para hoje para a igreja, e aí o Senhor faz isso, faz esse derramar em nossas vidas. E aí eu posso dizer assim, valeu a pena, vale a pena todo o sacrifício que eu faço. Vale a pena, e não é sacrifício grande, irmãos. Quando eu digo sacrifício, é às vezes deixar de fazer alguma coisa para mim, para estar aqui na igreja. Deixar de sair para fazer algum trabalho dentro da igreja. Deixar de dormir um pouco mais, umas 2 horinhas, e vir para uma consagração. E hoje eu vim para a consagração e o Senhor falou de uma forma totalmente diferente comigo. Falou de uma forma, e foi meio que um puxão de orelha também. Porque eu precisava daquilo ali naquele momento. Eu precisava de ouvir daquela forma. Então, irmãos, eu digo, vale a pena a gente sacrificar algumas coisas assim para a gente estar aqui na casa de Deus. Imagina se eu não tivesse vindo hoje. O Senhor não teria me derramado como Ele derramou hoje o Espírito na minha vida. O Senhor não teria falado comigo como Ele falou hoje. O Senhor não teria permitido que eu estivesse aqui para transmitir tudo o que eu senti. E que muitas pessoas também sentiram, que muitas pessoas podem sentir. Que às vezes estão afastadas de Deus por poucas coisas, às vezes por vergonha, ou às vezes por alguma coisa besta, que afasta da presença do Senhor. E eu posso dizer categoricamente que estar no mundo é muito ruim. Que estar fora da presença do Senhor é muito ruim. Porque eu vim desse mundo aí. Eu vivi 25 anos nesse mundo. Eu vivi 25 anos perdido, sem saber o que fazer da minha vida. Em momentos que eu não conseguia decidir as coisas que eu queria. E que eu ia conforme a maré me levasse. Eu não tinha alguém que me levasse, que me encaminhasse para aquele caminho. Né? E eu precisava muitas vezes
de que o Senhor falasse alguma coisa comigo. Só que eu conhecia um Deus que estava pregado na cruz. Um Senhor que não falava comigo. Um Deus que, para mim, estava muito longe, muito distante, que eu não podia alcançar. E é isso que as pessoas aí fora vivem. Na verdade, é isso que as pessoas aí fora morrem, né? Porque elas estão mortas. Elas não conhecem a vida que nós conhecemos. E o Senhor mandou de muitas formas que eu fosse para os caminhos dele. Eu fui umas 2 vezes antes de vir para cá em igrejas evangélicas, mas nunca gostei. Tinha uma pessoa na faculdade que ficava ali falando direto para mim, né, Fernanda? E a gente discutiu muitas vezes, até o momento de falar assim, ó, a gente não fala mais de religião aqui na faculdade. De sair discussão assim, feia, não de perder a amizade, mas feia tipo de totalmente palavras contrárias. De todas as formas o Senhor tentou me alcançar. O Senhor tentou me alcançar permitindo que a minha família quase fosse destruída. E que hoje eu sei que através da minha vida, Ele me fez orar pela primeira vez, eu não era convertido. Olha o carinho que o Senhor tinha pela minha vida. Eu tomei banho hoje, viu, irmãos? Então, mas já foi embora. O Senhor, Ele me amava tanto que mesmo antes de eu me converter, Ele fez com que eu orasse pela primeira vez sem saber o que eu estava fazendo. Eu tomando banho, eu caí de joelhos e falar para Deus, Deus, eu não aguento mais essa situação. Eu falei que eu vou sair de casa, mas eu não quero sair de casa. Então se tem alguma coisa sobre a vida do meu pai, eu nem sabia o que eu estava falando, irmãos. Foi exatamente essas palavras que eu falei com Deus. Se tem alguma coisa sobre a vida do meu pai, que venha contra a minha. Que não acabe com a minha família. Que venha contra mim. Porque meu pai estava doente e eu falava, eu aguento, vem sobre mim. E que eu aguento. Foi a primeira oração que eu fiz na minha vida. E no dia seguinte, toda aquela dificuldade, aquela confusão que tinha, parecia que com um passe de mágica tinha desaparecido. E mesmo assim eu continuei no mundo. Eu preferi as coisas do mundo. Eu preferi continuar a minha vida em meio ao lamaçal que eu vivia. Até que conheci uma pessoa que eu nem sabia que era evangélica. Nem fazia ideia. Ela achava que eu sabia. Eu nem sabia. Não imaginava. E que me trouxe para a igreja. Na realidade, ela não me trouxe, mas eu recebi o convite do pastor pela primeira vez. Eu lembro até hoje que eu estava indo embora, era depois do almoço, num domingo. Ele estava lá na janela, eu estava indo embora, já do lado de fora. Ele falou, por que você não fica para ir para a igreja? E eu já queria vir, mas não porque eu queria vir para a igreja, porque eu queria ficar um pouquinho mais com a Débora, né? Aí, eu falei, até que dia alguém me convidou, aí voltei, e nem falei não, nem planejei. Mas é que o Senhor usa das coisas loucas. Ele usou das coisas loucas para que eu viesse para a igreja. E eu fiquei, vim pela primeira vez, aí vim pela segunda vez, aí fui em outras igrejas, em outra igreja, né? Fiquei umas 2 ou 3 vezes naquela igreja. Não, Deus faz as coisas loucas. Não foi chamar um pastor de louco nunca. E eu fui em outra igreja, ouvi coisas que não gostei, não queria voltar mais, fiquei um tempo sem vir, aí voltei a vir para cá. E foi aqui que o Senhor fez a obra em minha vida. E foi aqui que o Senhor tirou um grande vazio de mim. Um vazio que as pessoas lá fora precisam de ser preenchido. Um vazio que eles não vão preencher com droga, eles não vão preencher com bebida, eles vão preencher com dinheiro, com coisas do mundo. Um vazio que eles só podem preencher com o Espírito Santo. Uma coisa que nós temos de graça aqui. E que não é exclusivo nosso. Nós temos que levar para as pessoas lá fora. E eu volto a dizer, a gente não tem que morrer para que essas pessoas possam ser salvas. A gente só tem que levar a palavra de Deus. E se você não sabe falar, porque muitas vezes a gente dá desculpa, mas eu não sei falar, eu não conheço a Bíblia. Então viva correta. Viva uma vida correta. Viva uma vida de Deus. Viva como Jesus viveu. Porque Jesus, ele não veio de berço de ouro, instruído por pessoas sábias. Ele nasceu numa manjedoura, foi criado por um carpinteiro, aprendeu aquele ofício, e aí ele encontrou 12 pessoas, eu já disse isso aqui, encontrou 12 pessoas que não tinham qualidade nenhuma para levar a palavra de Deus. Pessoas comuns na terra, que faziam trabalho ali de pescador, fazia rede, e aqui essas 12 pessoas, tem aquela igreja lá com 52 mil hoje. Uma igreja com 52 mil. Se a gente for ver lá, 51% da população americana é evangélica. Se eu não me engano, se eu estiver errado, eles
tem mais ou menos uns 6 milhões de habitantes, alguma coisa assim. Se não tiver mais, 6 milhões acho que é o Brasil. Tem um pouco mais lá. Então imagina, são 3 milhões. Quantos membros tem a Quadrangular mesmo no mundo, que agora eu não lembro? 3 milhões no Brasil. Só no Brasil. 3 milhões e 500. E algumas coisas assim. É um país. Tem mais ou menos um país de pessoas só no Brasil. Só no Brasil. Isso só a Igreja do Evangelho Quadrangular. Temos as outras denominações. Só que essas pessoas não fazem o que 12 fizeram no passado. Eu vou ser mais específico. Essas tantas milhares de pessoas não fazem o que 2 pessoas específicas, Pedro e Paulo, fizeram lá no passado. Tantas igrejas que eles instituíram, onde pessoas gentis, que não conheciam nada, e conheceram a palavra de Deus. E aí eu tenho uma palavra muito forte, que eu estava conversando com um amigo meu durante essa semana, e a gente falando sobre o Evangelho, que hoje as pessoas vivem o Evangelho dos homens, não vivem mais o Evangelho de Deus, aquele Evangelho que o Senhor pregou, aquele Evangelho que o Senhor trouxe. E o Senhor disse, antes dele ir embora, que nós faríamos coisas ainda maiores do que Ele fez. O que o Senhor fez? Ele curou pessoas, libertou pessoas, Ele trouxe pessoas da morte. Se nós podemos fazer coisas ainda maiores do que Jesus fez, o que nós poderíamos, se tivéssemos a ousadia de falar Senhor, tivéssemos a autoridade de falar Senhor, eu vou fazer. Sobre aquela enfermidade que eu tenho sobre a minha vida, e eu vou colocar a pastora de novo como exemplo, que ela falou para mim que ela não sabe se ela sonhou ou se ela aconteceu de verdade. Ela com muita dor de cabeça durante um dia da semana, e ela colocou a mão bem forte sobre a cabeça e falou: Senhor, eu repreendo toda essa enfermidade, isso não é de ti, Pai. E acordou sem dor de cabeça nenhuma. É a autoridade do Senhor. A pastora não é nada de especial a mais do que qualquer um de nós. A única coisa de especial que ela tem, que às vezes de repente nós não temos, é a intimidade com o Senhor, é a fidelidade com o Senhor, é o sacrifício que ela faz para Deus. É aquilo que ela plantou e que hoje ela está colhendo. É aquilo que ela está plantando hoje que ela vai colher daqui a um tempo. Então nós temos a autoridade para fazer tudo isso. Nós temos a autoridade para dizer: onde eu pisar, a planta dos meus pés e colocar a palma das minhas mãos será abençoada. Ah, mas eu entro no meu emprego, está uma porcaria, eu não aguento mais meu emprego. Não, você tem que aguentar sim. Porque você vai colocar o pé ali e vai ser abençoada ali. Vai ser abençoado ali. Porque muitas vezes eu já pensei em desistir do meu ministério. A ponto de falar: não aguento mais, eu vou deixar tudo, falar para Débora. Eu falo: não aguento mais mesmo. E aí o Senhor vem. No dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia mesmo, teria uma vigília ou uma consagração, e o Senhor fala de uma forma comigo que eu não tenho nem como contestar o que Ele fala na minha vida. O Senhor já fez promessas em minha vida que eu não vi cumprir, mas que eu vou ver cumprir ainda na minha vida. E hoje, pela manhã, fiquei um pouco triste, porque geralmente, quando nós oramos pela igreja, pelos líderes, por todos aqui, os membros e tudo, o Senhor costuma dar uma visão de uma igreja muito grande, cheia de pessoas, muitas pessoas. E hoje, engraçado, eu vi uma igreja muito grande, mas tinha uma pessoa da igreja. E eu fiquei pensando: ai, Pai, mas será que nós estamos fazendo alguma coisa errada? Será que vai ficar só uma pessoa na igreja? Ou será que a igreja vai diminuir de pessoas? E aí hoje, em meio ao louvor, tudo, aí o Senhor falou comigo de uma forma, Ele falou assim: não, isso aí é para você ver que mesmo quando a igreja está vazia, eu estou ali no meio. Que a igreja nunca está vazia. Que todos os lugares onde não há pessoas, meu Espírito está ali. Só que nós não podemos nos acomodar com cadeiras vazias. Nós temos que sair daqui e evangelizar o nosso próximo. E temos que começar, sim, por nossas casas. Temos que começar por nossa família, porque nós não podemos aceitar que nossa família não sirva o Senhor. Não podemos descansar enquanto todos não estiverem no caminho do Senhor. Ah, mas eu não posso sair pelo mundo para pregar o Evangelho. Então pregue para aqueles que não são convertidos à sua casa. Porque quando eu fui convertido, quando eu me batizei, a partir do momento que eu me batizei, que eu me firmei realmente na rocha viva, eu falei assim: eu não posso ir para o céu e minha mãe e minha irmã ficar aqui. Eu não posso ir para o céu e não ter a certeza de que minha mãe e minha irmã vão comigo. Eu não posso. E aí começou todo um trabalho para que eu conseguisse trazer a minha mãe e minha irmã.
E muitos aqui participaram e sabem.